Opa, suavidade? Bora falar sobre Shinsei? Então, rapaziada, esse vídeo é uma entrevista gravada no dia 23 de 4 de 2026 com o dono do Shinsei, o desenvolvedor Luan1311. Dono porque na prática é o Luan quem faz a organização da equipe e do projeto, e ele e os outros desenvolvedores de Shinsei fazem parte da Parallel Dev Team, link do canal deles na descrição. Porque nas palavras do próprio Luan, eles meio que não têm uma hierarquia, todos os desenvolvedores são igualmente importantes e apaixonados pelo projeto. Enfim, o Luan é responsável pelo código principal e também por fazer animações 3D. Não se esqueçam de deixar um like, hypar e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que quer saber mais sobre Shinsei. E agora que eu já dei um pouco de contexto, fiquem com a entrevista. Beleza? Estamos aqui com o Luan, um dos E aí, desenvolvedores de rapaziada? Shinsei. É. Silêncio constrangedor, tá ligado? Mas tipo assim, não querendo me exibir, mas meio que eu sou o dono do jogo, na verdade. Ah, você é o dono em si. Mas tipo assim, num contexto melhor, é que tipo assim, por mais que tipo, eu seja o dono do Shinsei, quando perguntar, tipo assim, quem que tem o arquivo, quem tem os bagulhos? Sou eu. Só que tipo assim, a equipe meio que todo mundo tem o mesmo nível de influência, né? Ah, porque isso era uma das primeiras perguntas que eu ia te fazer. Ah, já que estamos aqui falando nisso, né? Eu vou fazer essa pergunta de uma vez. Tem se tornado recorrente na comunidade aqui do Roblox a gente vê equipes que desenvolvem na plataforma, mas elas têm problemas com erros por falta de organização. Na sua equipe, a equipe do Shinsei, vocês têm um método de organizar os seus membros? Alguma coisa assim? A gente tem na Parallel Dev Team em si, tá ligado? Porque, tipo assim, o Shinsei não é que, tipo, a gente é a equipe do Shinsei. A gente é a Parallel Dev Team e a gente já trampava com isso há muito tempo, tá ligado? Tanto é que antes do Shinsei, a gente tava com o Souls Battle. Só que tava dando BO que os desenvolvedores que a gente tava comissionando não estavam querendo trampar e um membro, tipo, fundamental da equipe parou de entregar a parte do trabalho dele. Aí, por isso, tipo, a gente começou a mover pra outro projeto, que foi o Shinsei. E aí, em questão de gestão da própria equipe, a gente faz basicamente, tipo, todo mundo tem que entregar uma hora mínima de segunda a sexta e sábado e domingo pode ficar sem fazer nada. Então, assim que a gente mede progresso. Porque, tipo, geralmente as equipes, elas fazem que, tipo, se você não entregou essa coisa, você não tá trabalhando. E a gente sabe que às vezes demora muito pra você fazer essa X coisa que era pra tu ter entregado. Então a gente mete um timer, cronômetro, tá ligado? E aí cada um tem que fazer sua hora mínima no dia e fechou, não tem que dar satisfação de nada. Tipo equipes de moderação gringa, que fazem por hora e não pelo meta em si. Não pela meta. Exatamente. Mas além da hora, a gente tem as metas. Só que, tipo, se você bateu a hora e não deu a meta, tudo bem. Agora, se você não bateu a hora e nem a meta, aí é BO, tá vendo? Aí da BO. A segunda pergunta é porque a terceira eu acho que vai encaixar um pouco nesse assunto também, mas eu vou pra segunda só pra manter a ordem um pouquinho. Eu não vou te perguntar sobre datas porque acredito que ainda é muito cedo pra isso, imagino eu. Mas eu acredito que vocês devem ter um cronograma, que vocês devem ter um planejamento. Eu queria saber se esse planejamento ele tá indo bem, se vocês estão conseguindo seguir ele, se ele existe. Mano, tem sim um planejamento bem linear do que a gente quer fazer. Tipo, cada mês eu sei o que é pra tá pronto. E seguindo esse cronograma, tipo, tá do jeito que é pra tá, velho. E aí o que que rola? Que o estágio inicial, tipo, o estágio atual do jogo. A gente tá trampando em terminar essas mecânicas básicas pra inserir o conteúdo de fato. Porque, por exemplo, conforme a gente vai adicionando essas mecânicas de nadar na água, você ter o interior da água, ou você andar na parede, na hora de fazer, por exemplo, o NPC e as quests, a gente sabendo e a gente vendo e existindo o sistema, colabora pra gente começar a planejar o conteúdo de uma forma muito melhor. Porque imagina, você faz o jogo inteiro sem você poder andar na parede. Aí você fez parte da progressão que, a partir do momento que você anda na parede, você quebra alguma coisa. Por exemplo, algum lugar que não era pra você ter alcançado, mas você passa a alcançar. Ou, por exemplo, NPCs, se você não fez o sistema de andar na parede antes deles virem, eles não vão andar na parede, tá ligado? E aí, como é algo que eu quero que eles façam, por exemplo, aí precisa vir o sistema de andar na parede antes. Então, por conta de a gente querer que a base fique sólida pra gente inserir conteúdo dentro dela, acaba que no estágio atual do jogo não tenha essa parte da gente mostrar. Tipo,
tipo, essa quest daqui que faz essa quest, por isso que a gente tá mais preocupado em terminar essa base do jogo. E já tá terminando, tá ligado? A única coisa que faltou foi só o Wall Walk, que, tipo, eu tô finalizando literalmente essa semana pra próxima. Que aí a gente já começa fazendo NPC, quest, e aí sai rapidão. Caraca, eu realmente tô impressionado. Sinceramente, eu olhei os sistemas que vocês estavam fazendo e recentemente eu tive acesso também a essas imagens do andar na parede, né? Que é uma parada muito importante no Naruto. Sinceramente, eu fiquei impressionado. O de vocês parece muito superior a qualquer outra coisa que eu vi no Roblox até hoje. E sinceramente, sendo um pouquinho pancada, tem jogos do Naruto, tá? É meio paia, mas é verdade. Então, a próxima pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Shinsei, ele é definitivamente uma evolução. Ele é impressionante pro padrão da plataforma Roblox, se equiparando até com outros jogos tão populares quanto atualmente. E eu queria saber de onde veio a inspiração para um projeto tão grande quanto esse. Cara, isso é muito engraçado porque quando a gente fala, não dá pra acreditar. Basicamente, os primeiros vídeos que tiveram no jogo, aqueles primeiros vídeos que começou a divulgar, do Loren e tal, do Adrian Sky também, a gente, tipo, alcançou aquele resultado em 6 meses. Porque o que que rolou? Que nem eu expliquei, a gente tava no Souls Battle. E a gente vendo que sem esse membro principal da equipe o bagulho não ia fluir, não ia lançar, a gente precisava lançar um projeto mais simples e mais rápido. E aí deu a ideia de fazer um jogo de Naruto. Basicamente o Shinsei foi a alternativa mais simples pra gente. Pra gente é muito... O Shinsei é um projeto que, tipo, a gente faz com tranquilidade. A gente consegue tirar muito mais de um jogo do Roblox do que o Shinsei. Só que isso foi no início. Tanto é que por isso a gente queria lançar o jogo no ano passado. O Shinsei que era pra ter saído ano passado, que eu queria que tivesse saído, era outro jogo. E aí a gente viu que o pessoal tava querendo tanto, o pessoal tava gostando tanto da ideia do Shinsei ser algo maior, que a gente pensou, ok, aceitaram a ideia, então a gente vai trabalhar um pouco melhor nela. Por exemplo, o Shinsei não era pra lançar com Wall Walk, o Shinsei não era pra lançar com muita mecânica, que sem ela você perde umas horas legais de conteúdo e você perde muita coisa. Então a gente pensou, ok, vamos trabalhar um pouco mais no jogo, vamos lançar ele um pouco mais completo e realmente no padrão da equipe. Então, o Shinsei começou sendo algo simples, mas depois que a gente viu que dava pra, tipo, ser algo muito maior, a gente botou no mesmo padrão da equipe, o mesmo padrão do Souls Battle. Então, a gente consegue até fazer um jogo melhor que o Shinsei. Não sei se no mesmo tema, mas basicamente a equipe consegue muito mais. É só a gente precisa lançar jogo, começar a juntar verba e aumentar os desenvolvedores mesmo. Então, vocês foram que nem o Oda quando começou One Piece. A ideia era ser uma parada mais simples, mas quando viu o potencial, vocês se lançaram no mar e deixaram acontecer. Foi isso. Exatamente, mas mesmo assim a gente sabia o que estava acontecendo, tá ligado? Quando a gente decidiu aumentar o escopo do projeto, a gente sabia exatamente pra onde a gente tava indo também, tá ligado? Porque o que que era pra ter acontecido também? Era pro jogo ter lançado e vindo os updates das coisas. Aí, ao invés do jogo lançar básico e vir update, a gente já vai lançar mais avançado e ter mais update. Só que de coisa mais avançada ainda. Eu acho isso uma ótima decisão, na verdade. Uma decisão que realmente... Eu acho que lançar o jogo cru seria complicado pra vocês, no caso, né? Exatamente. Tipo, todo mundo entrou no maior hype de ver como o jogo seria, e se fosse muito básico, ia ser só uma situação chata, né? A gente decidiu trabalhar mais. Cara, brabo demais. Eu realmente espero que Shinsei seja um grande sucesso na plataforma, porque, cara, ele é esmagador se comparar com qualquer outro jogo de Naruto que eu conheço. Tipo, até aquele Naruto Shinobi Strike. É Naruto Boruto Shinobi Strike, se não me engano, na real, o nome completo do Tá jogo. ligado? Ele foi lançado alguns anos atrás, eu gosto daquele jogo. E, sinceramente, quando eu olho pra ele na minha biblioteca da Steam e olho pra Shinsei, eu fico triste, porque eu quero jogar Shinsei, porque aquele jogo parece ruim perto do Shinsei. É porque são dois jogos com propostas diferentes, né? Tipo, o Shinobi Striker, todo mundo queria que fosse um mundo aberto, MMORPG, mas eles fizeram um jogo de partida. E, tipo, com 3 skills que você pode ter, e o seu personagem você mal consegue, tipo, fazer o seu ninja. Tipo, parece que você só é um cara aleatório ou um chinês, tá ligado? Então... Por exemplo, se aquele jogo fosse um MMORPG, ele seria muito melhor. É que miraram num tema de jogo que... É legal, mas nem tanto. Pra Naruto. tá ligado? É um jogo de partida, não tem nem comparação, tá ligado? E eu queria puxar a segunda pergunta, que ela acaba indo pra outro assunto, mas ainda é mais mecânica. Naruto é um universo com um sistema de poder que é baseado em um código feito em gestos manuais em sequência. Porém, conforme a obra vai avançando, a gente vê que esse sistema ele é deixado de lado. O autor ele é desleixado com essa parte do sistema de poder. E eu fico curioso, o quão desafiador foi implementar esse conceito em um videogame, traduzir todo esse
essa ideia do jutsus, tudo isso na jogabilidade? Então, pra gente é um pouco mais simples a gente traduzir o que a gente vê no anime pra um jogo, porque a gente faz isso há muito tempo. Por exemplo, eu sou programador principal, né? Então, o que eu mais fiz durante todo o tempo que eu desenvolvia jogo era fazer gameplay. Então, tipo, desde o dia 1 que eu comecei a tentar fazer jogo, programar, eu sempre fui nessa de tentar fazer gameplay, tentar fazer, tipo, algo parecido. Então, a gente tá há tantos anos fazendo, tipo, gameplay divertida, traduzindo coisa de anime pra jogo, que pra gente é muito simples, sabe? É complicado quando você para pra pensar, quando você não tem nenhuma experiência, mas com o tempo, a gente tá fazendo tanto tempo que pra gente flui muito naturalmente. Então, o que a Existe gente uma fez? história, um É, histórico de desenvolvimento pessoal de vocês nessa área. exatamente, então pra gente é um pouco mais fácil. Só que aí fica mais fácil ainda quando a gente põe algum limite e a gente, tipo, cria regras. Por exemplo, não repararam muito bem, mas a gente botou regras no selo de mão que não estão exatamente escritas, mas existem padrões. Por exemplo, ZV é sempre fogo, XV é sempre água e o V é sempre um selo neutro, tá ligado? Então, por exemplo, quando você vai fazer todos os selos do jogo, você vai ver que V é sempre um selo incomum, porque ele tá sempre entre o Z e o N. Porque, pra quem não sabe, os selos do jogo ele vai até o Z ao N do teclado. Então a gente planejou tudo considerando isso. Então, por exemplo, cada elemento é o elemento, o neutro e a continuação, entendeu? Então, seguindo essas regras, a gente foi só criando as coisas. Por exemplo, como que o Chidori se encaixaria nessas regras? Aí a gente pensa. Como que o Rasengan se encaixaria nessas regras? Aí a gente pensa. Então vocês colocam o elemento como se fosse um tipo de chave de duas letras, né? E aí depois vocês colocam um neutro e então puxa o resto do Da código. combinação. É como se Caraca! fosse. É como se no jogo cada tecla representasse um elemento mesmo. Então, tipo, no jogo, se você for prestar atenção lendo a lore, até, se a gente for botar alguma lorezinha que explique isso, Z sempre vai ser o símbolo que vai representar o fogo. Por aí vai. Caraca, velho. É literalmente a lógica do CPF no Jujutsu de Naruto. Vai tomando. Mano, não, nossa, é sério, eu tô impressionado. Agora eu fiquei bobo. Porque eu imaginei que seria alguma coisa assim, mas é melhor do que eu pensei. Então, agora algumas coisas que eu ouvi de outros criadores até faz mais sentido. Porque muita coisa que me disseram sobre o projeto de vocês, enquanto eu ainda não consegui entrar em contato com vocês, porque eu fiquei com medo, realmente, eu fiquei com medo de mandar mensagem no PV e ficar chato, tá ligado? Muitos dos boatos que eu ouvi dos jogadores, das pessoas que jogaram primeiro, dos criadores ali, tipo o Zed, que vocês já falaram com ele, me deixava confuso de como isso funciona, qual é a lógica disso. E agora faz mais sentido, tá ligado? Fica mais claro, dá pra entender como é que funciona. Não, sim, tipo. É que a gente não parou pra explicar isso, porque fica muito chato escrever uma caralhada de texto de. Ah, por que que é assim, tá ligado? Tipo. Mas eu espero que vocês coloquem com as atualizações uma lorezinha, porque é muito interessante você conectar Sim. gameplay do jogo com a lore. Eu gosto disso. Ó, por exemplo, a gente tá pensando seriamente, provavelmente vai ter, que. Ah, já vou falar uma mecânica que a gente explica bastante, mas ninguém fala sobre, por exemplo, num vídeo que geral vai saber. Que é a mecânica do exame Chunin, por exemplo. A gente quer fazer que quando você chegue no máximo que você consegue upar de Genin, o exame Chunin seja um evento. Então, não vai ser, por exemplo, algo totalmente linear, de tipo, ah, você já é ninja, então você só vai upando e foda-se. Você tem que passar pelas etapas de um ninja. Então, a gente quer que o exame Chunin seja algo especial mesmo, seja realmente um evento. Então, a gente quer botar pelo menos as duas etapas de torneio e de prova escrita. Aí, por exemplo, na prova escrita pode existir uma pergunta de qual selo que é o do fogo, tá ligado? E aí, se o cara juntar 1 mais 1 igual a 2, que todos os jutsus de fogo dele usa Z, ele vai responder certo. Caraca, então vocês vão fazer mesmo um caminho ninja. Então vai ter Sim. academia? Vai começar na academia, tá ligado? Sim, a questline inicial do jogo você começa na academia. E aí vai te apresentar os conceitos básicos do jogo e vai te apresentar a vila. E aí você vai ter um teste final que vai ser você fazer um jutsu básico, tá ligado? E aí quando você fizer o teste final, você vai tirar sua identidade ninja e a partir daí você pode, tipo, sair da vila e fazer as quests. A terceira pergunta que eu queria puxar é a seguinte: Naruto a gente tem os Kekkei, né? Habilidade hereditária de sangue, que é um tema central da obra. Os usuários dessas técnicas, eles mudam o rumo de batalhas durante a obra inteira. Você vê brotar um Uchiha numa batalha, a batalha muda completamente. Muda até a estratégia, a forma como eles lidam por
porque tem um Uchiha ali no meio. Então elas são muito relevantes e algumas delas são poderosas até demais. Chega a ser exagerado. Como vocês pretendem traduzir todos esses poderes e a importância das técnicas limitadas por linhagem sanguínea sem deixar o jogo desbalanceado em algum nível? A primeira coisa que a gente vai fazer é que você só pode ter uma Keiki Genkai. E aí é esquema normal, padrão Roblox, né, mano? Dá ROM na Keiki Genkai, tá ligado? Pra balanceamento vai funcionar o seguinte esquema. A gente bota as skills no jogo pensando em realmente como vai funcionar com o resto do jogo, o resto do combate. Porque se a gente pega o Shindo Life, por exemplo, eles só botam as skills que eles vão achar legal visualmente, vai funcionar e foda-se. Então, chega uma hora do jogo que você não consegue mais a skill 1, porque você já pegou o Rasen Shuriken, que tem um range de 3.000 com dano de 50.000. É algo que a gente não vai fazer, tá ligado? Então, por exemplo, essas skills que elas são muito fora do padrão, ou elas vai ser uma coisa que você consegue usar uma vez pro combate, ou algo que nem vai existir, tá ligado? Não tem... A gente não quer botar que um clã consiga, tipo, se garantir só porque você tem aquele clã e foda-se. Porque aí tira toda a graça de você ser ninja, tá ligado? No mundo ninja, mano, quem for o melhor estrategista vai ganhar e ponto. E é isso que a gente vai seguir, mesmo se seu clã for bom. Claro que se bota um cara que joga bem e outro cara que joga bem, um tem um clã ótimo e um outro tem um clã mais bucha, cai se os caras tiverem a mesma habilidade pro cara que tiver o clã melhor. Só que não tá impossível pro cara que tem o clã, entre aspas, pior ganhar. Por quê? A gente tá botando aqui até os clãs mais básicos do jogo, as habilidades sejam boas. Então não acontece de, tipo, você pegar um clã e você tem as skills, só que as skills estão só pra encher linguiça, sabe? Que tem aqueles clãs que tem skill, mas nem vale a pena pegar. A gente tá botando aqui todo clã que a gente bota, vale a pena pegar as skills realmente funcionam. Então, às vezes, um clã comum, ele bate de frente com um clã raro. A única coisa que muda é que o clã raro é raro, tá ligado? Só isso. Então, se eu tiver, por exemplo, um Uchiha com um Susanoo completo perfeito, um Aburame conseguiria enfrentar ele na mesma medida, só que com um pouquinho de dificuldade. Com certeza, porque, por exemplo, a situação do Susanoo, a gente separa o jogo com basicamente tendo os seus jutsus normais, a sua linhagem e o seu jutsu especial e o seu modo. Então, basicamente, você como Aburame, por exemplo, você como Aburame, você poderia fazer uma build que seu modo é Sage. Agora, se você for Uchiha, o seu mode ia ser o Mangekyo. Então, por exemplo, um Aburame, se fosse lutar no mesmo nível com o Uchiha de Mangekyo, ele com certeza também teria um molde, tá ligado? Porque aí, essa parte de Mangekyo, ele vai entrar numa categoria de molde. Então, por exemplo, aí você vai botar na luta um cara que tá de Aburame, mas tá de Sage também. Então, quando o Uchiha soltasse o Mangekyo, ele ia soltar o Sage. E aí ia começar o equilíbrio a partir daí, entendeu? Da hora. E só mais uma curiosidade curta, eu não vou ficar cego por usar o Mangekyo não, né? Provavelmente não, mas isso é passível a mudanças, tá ligado? Porque a gente gosta de pensar em consequências pra coisas fortes. Então, por exemplo, caso a gente bote que o Mangekyo for um pouco mais forte que o normal, ou muito mais forte que o normal, aí pode começar a existir o lance da cegueira. Mas caso for uma coisa normal, não vai existir cegueira. Mas existe sempre o caminho de tipo assim, pô, vamos deixar aqui apelão, mas você pode usar muito pouco ao ponto que você perca a visão. É um caminho que a gente poderia seguir, mas a gente não escolheu. E se fosse o caso, por exemplo, vocês vão escolher que o cara perca a visão, seria temporário até a morte dele, o reset do personagem, ou seria permanente? É a partir daí que a gente começa a discutir entre a gente, e é assim que a gente faz o brainstorm, né? Pra gente descobrir como que ia ser melhor. A gente imagina como que ia ser no jogo, pergunta um pro outro, tipo, você acha que ia ficar legal mesmo, assim, na gameplay? Aí a outra pessoa também vai pensar, e aí fechou nisso. Aí a gente entra no consenso e fechou. Eu, Taka, Jess, Fal, os outros membros da equipe. A gente basicamente vai assim. Por exemplo, que nem eu e você tá conversando. Por exemplo, você falou, e se você ficasse cego? Aí eu falei, daria se fosse assim. Aí você poderia complementar, tipo assim, pô, mas ia ser melhor se fosse assim. Aí a gente vai meio que lapidando a ideia nesse tipo de conversa, que nem eu estou tendo com você agora. É assim que são as conversas da equipe. Tudo termina em brainstorm. Eu amo Exatamente. brainstorm. Cara, seguindo, terminando essa parte dos clãs, que sinceramente eu gostei. Parece bem funcional, realmente é uma parada que equilibra o jogo. Você não ter uma diferença tão grotesca que nem, tipo, um Madara pro Shino no final da obra, não tem como. Então, indo pra próxima pergunta. Vocês já demonstraram que criar um personagem, ao criar o personagem, nós vamos escolher uma vila a qual pertencemos. Pelo menos é isso que eu vi nos últimos meses. E eu queria
saber se existem armas, missões ou Kekkei Genkai que são limitadas à vila em que você nasce. Existem coisas que você só pode comprar na vila, mas se você viajar pra outra vila, você tem acesso a essas coisas. E também vai existir algumas vantagens de você ser de uma vila X, tá ligado? A gente não escolheu ainda, mas a gente vai botar. Então, por exemplo, uma coisa que vai ter, que eu sei que vai ter, porque a gente já tá planejando e deixando funcionando, é que ninjas de Sunagakure correm mais rápido no deserto, só os de Suna, por exemplo. Caraca, então vocês realmente estão indo mais longe do que a ideia de, nossa, eu ser de Sonagakure só vai mudar a estética da minha bandana, pra eu ser de Sonagakure vai me dar vantagens que outros não terão. Inclusive, o jogo inicial para cada vila vai ser um pouco diferente. Vai seguir a mesma lógica de você estar na academia, só que o contexto que você é jogado lá na academia, as quests da academia, elas mudam um pouquinho para encaixar na vila. Então, por exemplo, quando você for fazer de Konoha e você for fazer de Suna, é mais ou menos a mesma lógica de você se formar pra virar ninja, só que você vai ver que tem diferença, os NPCs são diferentes, as histórias deles são outras. E aí você vai ver que, nossa, parte do mundo eu não conhecia e tô conhecendo agora porque eu tô jogando em Konoha em vez de Suna, ou tô jogando em Kumo em vez de Suna. Caraca, velho, realmente vocês estão colocando tudo na gameplay, tudo gameplay na veia, isso é bom. Exatamente. E, cara, a próxima pergunta que eu queria fazer é sobre o combate aquático. Combate aquático é algo que é incomum por si só nos jogos em geral. E no Roblox é mais ainda. Então eu presumo que vocês tiveram que se virar com isso. Como foi a experiência de desenvolver isso? O combate aquático? Sim. Muito tranquila pra gente, pra mim, pelo menos. Porque basicamente quem faz os códigos de gameplay sou eu. Então, quando eu fui pensar em fazer o bagulho debaixo d'água, foi muito tranquilo, porque basicamente é só imaginar o combate em todas as direções. Então, eu já fiz combate assim antes. É basicamente você pensar num combate de Fly de Dragon Ball, só que um pouco debaixo da água. Só que por estar debaixo da água e você não, tipo, se mover tão livremente, você deixa ele, entre aspas, um pouco mais pesado. Então, você mantém algumas coisas e troca outras, tá ligado? Por exemplo, o M1 é a mesma coisa, só que você pode dar a direção dele pela câmera. Aí o dash agora funciona pra todo lado, pra cima, pra baixo. E o M2, mesma fita, joga pra longe, tá ligado? E aí já começa a funcionar. Aí você tira umas skills, bota outras e fechou. Algumas skills você muda pra dentro da água e começou a funcionar, tá ligado? Não é tão complicado quanto parece. É justamente isso. Não é tão complicado quanto parece. Então, existe a possibilidade, pelo que você já falou, de, por exemplo, um ninja da chuva ter vantagem em um combate aquático? Sim, aí no caso seria Kirigakure, que são os maninhos lá d'água. E aí, sim, com certeza. Por exemplo, em Kirigakure, no caso, os clãs do jogo, tem uma rapaziada que acha que, por exemplo, o Tira só vai spawnar em Konoha. Só que a gente vai botar aqui os clãs pra todas as vilas. Mas o clã que, entre aspas, seria de Kirigakure, mas qualquer um pode pegar, seria o Hoshigaki, que é o tubarãozão lá da Katsuki, tá ligado? Ah, top. O Hoshigaki, ele vai ter 1001 vantagem dentro da água. Então, como que vai ser uma gameplay de Hoshigaki, por exemplo? Ele vai ter skills que funcionam dentro da água, exclusivo dentro da água. Ele vai nadar mais rápido, o dash dele vai ser melhor. Então, por exemplo, você é Hoshigaki, você sabe que você tem vantagem dentro da água. Você vai ter uma skill que se o cara estiver em cima da água, mais com o chakra no pé, você puxa ele pra dentro. Então você fica ali no gank de tipo, pô, vou pescar os caras, tá ligado? Eu sou peixe, mas tô pescando os caras. Caraca, é o que a gente quer fazer. Isso aumenta muito a vantagem desse cara dentro da combate aquático. Pra ele é uma benção. Exatamente. E no início, você não vai ter o chakra no pé totalmente bom, tá ligado? Então, vai ser comum entre ninjas, tipo, cair pra água, velho. Tipo, você não tem mais chakra no pé, acabou, tá ligado? Você caiu na água, continua o combate na água. Caraca, então, entre ninjas jovens, entre jogadores que começaram há pouco tempo, o combate dentro da água vai acabar sendo mais comum por falta de chakra. Isso é interessante. Exatamente. Então, a próxima pergunta que eu queria fazer pra você é a seguinte: um dos temas mais importantes e centrais de Naruto são as bestas com cauda, os famosos Jinchuri, que é aqueles que portam elas dentro de si. E dois elementos que o público, com toda certeza, tem curiosidade sobre, tem interesse nisso, que é Jinchuri e besta com cauda. E geralmente os jogos eles colocam ali como boss ou como um modo, uma transformação que você conquista depois de matar um bicho. E vocês pretendem adaptar isso no jogo, isso ser possível, você se tornar um Jinchuriki ou enfrentar uma besta com cauda, ou domar uma besta com cauda como Madara fez no passado? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, basicamente o que a gente quer fazer é seguir o esquema do Naruto clássico pra essa parte. Aí basicamente
basicamente, vocês perguntam como assim seguir o esquema do Naruto clássico. No Naruto clássico, as bestas de cauda, elas não eram bestas de cauda, tá ligado? Elas eram espíritos malignos. Se você for puxar de memória, mal parece que é, mas esse bagulho de Biju, mano, ele começou a existir no Shippuden. Mas inicialmente, o que era pra essas porras ser? Era pra ser, tipo, eventos da natureza. Então, são espíritos malignos da natureza que ocasionalmente aconteceu. Então, o que a Kurama é? Na teoria, ela não é uma besta de cauda, ela é literalmente um espírito maligno. Tanto é que quando tá o Gaara explicando o que ele tem, o Naruto explicando o que ele tem no início, é literalmente tratado assim, é espírito maligno o bagulho, velho. O bagulho é do mal, é uma besta, tipo, é um espírito de chakra. Então a gente quer seguir o mesmo esquema. Então não vai ter, por exemplo, olha, a 3 caudas, a 4 caudas, a 5 caudas. Vão ser espíritos malignos de chakra, tá ligado? Vai ser as bestas. Quer dizer, não as bestas, vai ser tipo o espírito, tá ligado? E aí, por conta de ser o espírito, a gente pode usar qualquer animal que a gente quiser, porque o espírito do animal a gente começa a fazer um design a partir daí. Porque Caraca, a na gente moral, não quer usar. mete um lobo-guará. Na moralzinha, mete um lobo-guará, velho. Muito foda, não? É exatamente, é por essa linha que a gente quer seguir, porque além de ter o risco de, pô, se botar Kurama é muito foda. Tipo assim, se fosse botar Kurama ia ser muito legal, ia ser muito divertido mesmo você lutar com a Kurama. Só que tem 2 pontos. O primeiro é o DMCA, né, tipo os direitos da Kurama, e o segundo é... Não, eu acho que é só o direito da Kurama mesmo que é da bosta, assim, não ia ter, né? Mas justamente por ter o direito da Kurama, a gente não querer que o jogo caia, tá ligado? Aí vale mais a pena já começar a criar os bagulho original, velho. A gente só vai seguir o mesmo padrão, porque às vezes a pessoa pensa de criar algo original com começar a chapar também. Não vai chapar, tá ligado? Não vai começar a fazer a Kurama sci-fi, tá ligado? Pra ser uma Vocês Kurama não vão meter diferente, um morcego do Batman, umas paradas. Vocês não vão meter essas É, zorras, né? Um esqueleto, essas paradas meio zoadas que exatamente. meteram em outros jogos aí. Vai seguir exatamente a mesma lógica, só que vai ser diferente. Mas exatamente a mesma lógica com o design que você veria e falaria: ok, isso é do mundo de Naruto, mas eu nunca vi Naruto. Mas Vai isso é ser do mal. isso. Isso é do mundo de É, Naruto. Isso é do mal. E vai existir alguma dificuldade em usar esse poder? Ou vocês vão deixar ele, tipo, realmente um poder que você conquistou, você é liberado pra desenvolver e usar ele ao longo do tempo? então, quando for entrar essa parte de ter Jinchurikis no jogo, a gente quer manter igual o clássico também. Então, você nunca em nenhum momento da gameplay, se você tem um espírito maligno em você, você vai controlar ele. Ele sempre vai ser do mal e fechou, acabou o jogo aí. Então, você vai ter que tomar cuidado quando você usa o poder dele, porque quando a gente for botar, a gente quer botar aqui o seu selo, ele tem meio que duração. Então, quanto mais você usa o poder, vai quebrando o selo, chegando ao ponto de ou você começar a perder o controle, ou o selo zerar, spawnar o boss e você morrer. Essa é a ideia. Essa morte não seria permanente, ou seria? Seria permanente. Ah, então o jogo ele tem morte permanente. O jogo tem morte permanente, mas ele não é de morte permanente. Por exemplo, o Deep Woken, o conceito do jogo é em torno de você morrer muito. O Shinsei, o conceito do jogo é em torno de ter a possibilidade de morrer, mas ser algo difícil. Por quê? Tem a consequência, mas ela não seja tão fodida assim, porque... Tão grotesca. a gente não tá fazendo um jogo baseado em você refazer ele muitas vezes. Você vai refazer ele, só que a gente não quer que seja tão comum, tá ligado? Porque a gente mesmo acha isso chato. Porque, por exemplo, no Deep Woken, velho, se você não tá jogando todo dia, se você não é um gordo maldito, você não consegue jogar, porque você vai morrer toda hora. A gente não quer que seja tão difícil, tipo, tão inacessível assim. A gente quer que seja um pouco mais tranquilo. Então, por exemplo, você não vai morrer pra NPC nenhum. Pra boss, você não vai morrer, pra NPC você não vai morrer. Apenas pra jogadores. E você consegue recuperar essa vida fácil. E a gente vai seguir nesse esquema. Porque a gente quer que você jogue um jogo tranquilo, tá ligado? Tipo, se você morreu pra NPC, não tem que se preocupar. Agora, você tá num conflito com um jogador. Você realmente, pô, eu tô num gank, tá ligado? A gente quer matar todo mundo dali porque nós tá no gank. Nós é de Kumogaku, eles são de Suna. A gente quer matar os personagens deles. A gente quer que tenha isso, entendeu? E aí seria uma forma de forçar eles a recuarem. Você matar eles de vez, entre aspas, pra eles serem forçados a recuperar. Exatamente. Mas aí na parte de progressão, você não vai morrer se você não tiver conflito com jogadores. Entendi. Cara, é interessante essa forma de tratar o Jinchuriki, porque você força a pessoa a colocar na balança se isso vale a pena pra ela, se ela precisa realmente disso. É interessante. Exatamente. Ah, mas se tiver um lobo-guará, eu não vou pensar 2 vezes, não. Não vou colocar em balança nenhuma, não. Mas, Então, indo pra próxima pergunta. Eu
sou da época em que você anotava os códigos do GTA San Andreas em uma folhinha e deixava perto do videogame. Mas fazer isso em um controle de videogame e um teclado são duas experiências bem diferentes. Códigos em letra, por exemplo, pra mim, são muito mais confusos do que códigos em número. E eu queria saber se o jogo vai permitir que eu faça essa alteração. Por exemplo, eu não me sinto confortável em usar as letras. Eu posso alterar pro meu teclado numérico? Não, porque o seu teclado numérico também tem o seu inventário. Então vão ter habilidades que não é de tecla. Então lá vai estar item e skill também. Pô, faz sentido. Então eu vou Tanto ter é que me que, tipo, acostumar. quando você vê em alguns vídeos de gameplay, assim, tem uns bagulhete ali, tipo, no 1 até o 5 do cara e é skillzinha a mais. Não, peraí. Quando eu falo teclado numérico, eu tô falando daquele teclado numérico que fica na esquerda. Nossa! Caralho! Não, nossa, nem fudendo. Não, não. Vai ficar Que no tristeza, mas faz sentido, Zell, faz sentido. É porque, por exemplo, a gente faz os selos considerando até onde seu dedo vai, velho. Então, tipo, a gente faz os selos estando confortável do Z ao N. Então, se a gente bota que você pode trocar o keybind, por exemplo, você trocou o keybind do Z ao N e deixou que a sua sequência é tipo Z, X, CV. Essa sequência vai ficar boa, de um jeito específico. Mas todo o resto do jogo que tá planejado pro V tá ali, pro Z tá ali, pro X tá ali, você vai zoar o jogo inteiro, o resto dos cast inteiro, tá ligado? Vai ficar tudo quebrado. Vai ficar tudo zoado, tá ligado? Quando você falou lá atrás a forma como vocês planejaram, eu imaginei que a resposta aqui ia ser não. Mas eu ainda tinha que perguntar. Cara, outra coisa. Nessa mesma ideia, macro de jutsu preocupa vocês de alguma forma? Por mim, se o jogador quiser usar macro, ele usa macro e foda-se. Por quê? Basicamente, tem um tempo mínimo que você pode apertar de uma tecla pra outra. Então, um jogador com e sem macro vai soltar o jutsu ao mesmo tempo. Claro que se o cara usar o macro, ele não vai se preocupar em decorar o jutsu, pelo menos. Porém, aí é escolha sua, mano. Você quer, tipo, aproveitar a gameplay ou você só quer, tipo, lutar? Tipo, não só lutar, mas tipo, você quer ter a sensação de estar aprendendo ou usar exploit? Vai de você, velho. Se você quiser usar o exploit, pode usar, tá ligado? Não tem problema nenhum. Vai te dar a vantagem de tipo, não ter que aprender. Mas não vai te dar a vantagem de, se o cara souber, você vai soltar mais rápido que ele. A partir do momento que os dois sabem, a bola de fogo vai sair ao mesmo tempo. É aquele esquema de quem se preocupa mais em entender como o jogo funciona vai se sair por cima de qualquer forma. É mais pra quem quiser experiência, mano. Tipo, vai de você. Agora, pode ter a rapaziada que vai usar o macro e talvez o anti-exploit pegue. Tipo, o do Roblox, tá ligado? Eu não tô fazendo nenhum anti-exploit anti-macro pro Shinsei, tipo, no código fonte. Mas, se o Roblox quiser fazer um anti-exploit ou o anti-exploit que já tem hoje funcionar, aí é preocupação sua, tá ligado? Tipo, aí eu não tenho o que fazer. O rolê é com você. O rolê é contigo. Se você fizer o bagulho, parabéns, velho. Sobre o jutsu, sobre a forma como se faz os jutsus. A ideia de você ter que fazer um código para poder usar os jutsus, parece gerar uma pequena barreira de entrada. Eu não sei o quanto ela é relevante para vocês e essa é a minha curiosidade. Essa barreira de entrada que pode barrar algumas pessoas que têm uma coordenação motora prejudicada em relação a outras, ou pessoas, crianças, gente mais nova que não conseguiria ter a mesma velocidade de um adulto ali no seu auge, nos seus 25 anos jogando. Isso preocupa vocês de alguma forma ou sinceramente não faz diferença? Então, a barreira de entrada é mais do medo do jogador de começar a tentar. A partir do ponto que ele começou a tentar, é muito mais simples do que parece. Porque, por exemplo, se você for me perguntar qual que é a sequência de X-Jutsu, eu não vou saber de cabeça, mas eu vou saber de dedo, tá ligado? De lembrar a coordenação. Memória muscular. Então, tipo assim, quando você tá fazendo Jutsu, acaba que você pega a memória muscular daquilo ali rapidinho, tá ligado? Então, se você for pensar na sequência Z, V, X, V, você se assusta pra caralho. Mas quando você solta umas 3 vezes no jogo, você pensa, porra, é só isso, tá ligado? Então não é tão difícil. Não é tão difícil e essa barreira de entrada vai existir, mano. Gente vai pensar, pô, não vou jogar o jogo, velho. Pô, tem que ficar clicando 1000 teclas, vai se fuder. Só que vai ter o mesmo jogador que vai falar, porra, vou jogar o jogo, não é só apertar 1, 2, 3 que nem eu faço no Roblox inteiro. A gente quer o jogador que quer jogar jogo diferente, mano. E a gente acredita que essa quantidade é muito maior do que parece.
conversando com você parece bem mais simples do que eu tava pensando. E eu já não tava achando absurdo, mas agora eu acho bem mais simples. Exatamente. Inclusive, uma curiosidade que surgiu agora, falando em jutsu, etc. Você pode chegar a ter a quantidade de afinidades, por exemplo, que um Sarutobi tinha, afinidade elemental, ou isso é limitado? Então, inicialmente você vai ter 2 elementos com a chance de vir um terceiro. Agora, se em algum momento do jogo você vai poder ter 4, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Aí por que talvez sim? Porque a cada elemento que sobe, gasta 5% a mais de chakra. Então, por exemplo, quanto mais distante do seu elemento primário, mais chakra gasta. Então, na teoria, a gente pode liberar todos os elementos pro cara, porque quando o cara estiver no 5º elemento, vai gastar literalmente 20% a mais. Caraca! Quer dizer, 20 não, 25. Então a lógica é, você tem um elemento que é natural seu. O segundo já é uma coisa extra e assim por diante vai ficando mais difícil. Exatamente. Vai gastando mais, no caso. Isso é interessante, porque aí a pessoa ela tem que pensar 2 vezes antes de usar um elemento que tá muito distante do natural dela, porque isso vai gerar um gasto extra. Caraca, parece minhas finanças. Por exemplo, caso for existir que você pega os 5 elementos, aí você quer usar a maior skill do elemento 5, ela vai custar muita coisa pra você, sabe, de chakra. Muito bom. É realmente uma forma criativa de ver a coisa, né? A ideia de, caraca, você pode usar vários elementos, mas isso seria muito quebrado, então você tem um debuff em ter todos. Exatamente. Inclusive, essas coisas pequenas, elas literalmente... É muito mais simples fazer essas coisas funcionarem do que parece. Tanto é que, tipo, muitos jogos que existem no Roblox, eles seriam corrigidos de uma forma muito mais simples se você botasse essas coisas pequenas, tá ligado? Tipo, não é que a gente é muito fora do padrão, é que a gente só pensa no que fica confortável, tá ligado? Por exemplo, se você quer botar algo apelão, é só botar alguma coisa que, tipo, fode ele, por exemplo. Você quer botar um jutsu muito forte, você bota que ele gasta mais chakra. E por aí vai. Só que os desenvolvedores de hoje em dia, eles estão mais pra fazer um jogo rápido pra dar um dinheiro, não um jogo confortável pra fazer sentido. Só que eu vou juntando isso tudo que você tá me contando na minha cabeça e vai ficando, tipo, tudo junto, tão bem feito, tão bonitinho como você tá me contando, tá ficando cada vez mais incrível, tá ligado? A questão é a soma das coisas. Como eu tô vendo que você tem um carinho com esse projeto, que você realmente tá empenhado nele, é uma coisa que você não vê, sinceramente, nem em equipes grandes, vamos dizer assim, pra eu não dar pontada em nenhuma equipe aí. Sim, é difícil realmente, mas realmente ver. E inclusive, essa paixão que eu tenho é a mesma que toda a equipe tem. O GS, o Takamura, o Fal, mano, o Radael, todo mundo que tá na equipe, velho, todo mundo que você vê ali no Discord como desenvolvedor ou vai ver nos créditos, todo mundo é a mesma fita. Existem muitos desenvolvedores que têm a mesma paixão, só que eles trabalham pra tipo assim, pra equipes que tão foda-se, tá ligado? Eu conheço muito desenvolvedor que tem vontade, mano, de fazer um jogo tão incrível quanto o Shinsei. Só que fazer jogo, mano, você fica muito tempo fazendo e o retorno vem só quando o jogo lança. Existem sim muitos desenvolvedores que têm essa mesma paixão, existem muitas pessoas que estão fazendo jogos com a mesma intensidade, só que é realmente uma questão de conhecer e explorar, mano. É raro, mas tem, tá ligado? É raro, mas tem. Cara, interessante ver isso de alguém que tá dentro do cenário, que conhece outras pessoas que fazem o mesmo, porque a impressão que a gente que tá de fora tem é que não existe tanto disso no cenário do Roblox. As próximas perguntas provavelmente elas vão estar muito conectadas ao sistema de crafting, pelo menos 2 ou 3 delas, então eu vou fazer essa antes. Conversando com alguns amigos meus que conhecem o projeto de vocês de fora, assim como eu estava há pouquíssimo tempo, eu notei que muitos deles estão preocupados com relação ao Shinsei ser um jogo muito focado em PVP e não ter muito PvE, que é o que muitos deles gostam, que é fazer missão, evoluir o personagem, prestar atenção em lore, esse tipo de coisa. E eu queria saber como é que isso vai funcionar, o quão desafiador qual é a medida disso, o quanto você vai ter que se envolver com PVP para o quanto você vai ter de PvE. Então, o PV tá demorando pra vir, justamente pelo que eu te falei de quanto mais polido e quanto mais a gente botar tudo que a gente quer botar na mecânica principal, isso vai enriquecer o PVE, tá ligado? Por exemplo, dá pra você jogar o jogo inteiro só fazendo PVE. A gente quer que funcione dessa forma. A gente não vai botar, por exemplo, que você que não gosta de PVP, chega uma parte do jogo que você só consegue passar se você... Nossa, agora eu tô falando bosta. É porque existe o exame Chunin. No exame Chunin
você é obrigado ao PVP, mano. Porém, todo o resto da sua progressão normal, sem ser os exames, você vai conseguir fazer normal, mano. Se você joga só de PV, tranquilo, você vai fazer. Mas a gente tá realmente botando essas mecânicas extras justamente porque vai que a gente quer botar o NPC lá, que você só consegue lutar debaixo da água, aí você tem que farmar item pra você durar mais debaixo da água e realmente conseguir finalizar ele. Ou o NPC, mano, que ele é chatão e só fica na parede, aí você precisa maestrar o bagulho do pé pra você realmente conseguir completar a quest. Quanto mais coisas assim a gente vai botando, melhor a gente consegue desenvolver pra quem realmente gosta do PvE e gosta da progressão. Por isso que, tipo, a gente tá trabalhando e polindo tão bem essas mecânicas básicas, porque aí na hora de, tipo, agradar essas pessoas que estão preocupadas com o PvE, elas vão ficar simplesmente muito satisfeitas, porque aí não vai ser só o jogo no chão. E se for só o jogo no chão, tem as armas ninja, tem todos os jutsus do jogo. A gente sabendo todas as armas ninja, todos os jutsus do jogo, na hora de fazer os NPC, a gente vai, tipo, bota aqui esse NPC, ele é mano, ele é o maluco do papel bomba, tá ligado? A partir daí dá pra desenvolver muito melhor os NPCs, entendeu? Caraca, velho, faz sentido, né? Uma raiz forte gera uma árvore forte. Então, Exatamente. vocês colocam uma base muito potente, muito fechadinha, como você já disse várias vezes. E isso simplesmente vai tornar fácil desenvolver todo o resto. E provavelmente até atualizações, né? Inclusive, uma leve curiosidade pessoal: atualizações. Quando vocês atualizam, mexer na base do jogo é comum? É algo que acontece com frequência? Depende. Quando o jogo já tá lançado, o que que rola? Mexer na base de alguma coisa, demora muito. Porque se você mexe, tipo assim, no código... Deixando de uma forma muito, muito simples. Se você mexe no código 1, vai bugar o código 50. Aí você tem que arrumar o código 50, porque agora o código 1 tá diferente. Então é basicamente essa dificuldade que tem. Um jogo que já lançou, geralmente quando eles precisam mexer na base, eles falam, mano, o update vai sair daqui 3 meses, mas vai tá tudo melhor. É basicamente isso. Então, quanto mais você pecar no início, mais você vai se fuder depois, tá ligado? Ah, entendi. Justo, faz sentido. É possível fazer isso, tipo, só que demora mesmo. Mas é possível, sim. E às vezes, por exemplo, se você errou num bagulho muito sinistro, não dá nem pra mudar. Por exemplo, vai que você fez o jeito que salva um jogo de um, tipo, vai que você salvou a data de todo mundo, tipo, o arquivo, né, tipo, a sua progressão de todo mundo de um jeito que nem dá mais pra inverter. Você fez um bagulho que era muito apelão, geral pegou um nível muito fodido. Essas coisas aí fudeu mesmo. Tem duas perguntas que elas meio que se conectam, então eu vou fazer uma, depois eu vou fazer outra. Primeiro, eu queria perguntar como o crafting funciona, porque eu vi que aparentemente existem 4 tipos de crafting diferentes no jogo, e você pode se envolver de uma forma um pouco mais profunda com eles, como se você fosse especializando conforme você mexe com eles. E você tem que mexer com todos a todo momento, ou você pode escolher se envolver só com um, e os outros você tem outras formas de acessar os produtos deles. Como é que isso funciona? Por enquanto, não existe aquela coisa de você, tipo, dar update no, por exemplo, na Envy, tá ligado? Ou no crafting normal. Não existe, por enquanto, essa coisa de você dar update, de tipo, agora ficou melhor. Por enquanto, mas é algo que talvez exista. Mas, o que que rola? Basicamente, por exemplo, o craft de médico, ele só libera com a especialização de médico. Então, algumas coisas você só pode usar se você tem alguma coisa no jogo que deixa você usar. Mas, por enquanto, vai ser só pro médico. O resto todo mundo vai poder fazer. Aí, se entrar alguma forma de progressão, vai ser mais pra frente. Mas talvez entre, tá ligado? Talvez a gente veja que vale a pena pra botar mais conteúdo no jogo. Com certeza dá pra entrar sim. Agora, vão ter coisas pra craft que vão requerir realmente algo específico do jogo. Por exemplo, os negócios de médico ser exclusivos somente pra médico. Isso é legal. Aí você meio que afunila os jogadores pra que eles busquem se especializar em um caminho ninja, tipo, eu sou um médico que uso espadas pesadas e shurikens principalmente, meu estilo é puro taijutsu e medicinal. Inclusive, por mais que, por exemplo, você como um não médico não consiga fazer os venenos do jogo, por exemplo, a gente ainda vai botar que você vai conseguir jogando o jogo, tá ligado? Então, drop de coisa, às vezes o NPC é médico, então ele dropa veneno.
por aí vai. Interessante. E, inclusive, a outra pergunta que eu tinha falado antes que se conecta com essa é que hoje é muito normal no Roblox você ter aquele esquema que você tinha nos MMOs, que é um sistema de trocas, né? Todo um mercado entre jogadores, onde eles trocam coisas com preços ali mais decididos entre a comunidade, ou itens que têm o mesmo valor, ali um valor medido na mesma linha. E eu queria saber se o Shinsei ele vai ter isso, se ele vai ter esse mercado de trocas ou se isso é irrelevante pro jogo. Então, vai ter o sistema de troca sim, mas não vai envolver o dinheiro, a moeda do jogo, vai envolver os itens, vai ter troca de itens só. E alguns itens não vão poder ser trocados. Tem itens que são limitados à pessoa que tem eles e ponto. Os itens que não vão ser trocados vão ser mais aqueles de tipo, é importante pra progressão e não pro jogador em si. Mas esses itens que, por exemplo, são importantes pro jogador e tem interesse entre outros jogadores, por exemplo, aí que você dropou o scroll que te ensina o Rasenha. Esse vai dar pra dar trade. E, cara, outra pergunta. Eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu vi, parece que existe um sistema de bem-estar do personagem que vai um pouco além do HP, como, por exemplo, a estamina do personagem e a reserva de chakra. Parece ser um pouco mais complexo que os jogos no geral. E tem como você falar sobre essa parte, como isso afeta o ciclo de jogo da pessoa? Basicamente, a parte de chakra tá que nem um anime. Então, o que que rola? Na teoria, você tem uma reserva que dura durante o dia. Só que pro jogo não ficar chatão e você ter o dia inteiro pra usar só uma barra de chakra, o que que a gente fez? Quando você entra em combate, o seu chakra ele não sobe. Aí quando você sai de combate, ele volta a subir, só que muito lento. E aí você vai poder entrar nas casas de banho, e nas casas de banho ele vai começar a voltar bem rapidinho. Então, basicamente, o que que vai ser o conceito do jogo? Em momentos que você tá tranquilo, aí o seu chakra vai voltar rápido. Só que enquanto você tá em ação, em perigo e upando, você tem aquela barra e você tem que usar aquela barra e economizar aquela barra. Pra estamina, funciona diferente. Pra estamina, ela volta um pouco mais rápido, bem mais rápido, como se fosse realmente uma barra de estamina de jogo normal. Só que ela, visualmente, ela é o contrário. Então, ela é como se ela fosse uma barra de cansaço. Então, quanto mais cansaço, maior a barra. Quando a barra chega no limite, você começa a bater mais lento. Então, você tem que tomar cuidado pra, beleza, você quer usar muita skill de estamina, mas você não pode spamar tanto não, você tem que esperar um pouco pra você não ficar com o M1 mais lento e pá. Aí, pra chakra é a mesma fita, se você zera o chakra, você acaba desmaiando, tá ligado? E você, fica pra morrer, né? A mercê dos inimigos. Então você tem que tomar cuidado com os dois, tipo, um é mais perigoso que o outro, porque o chakra é energia vital, então você só tem que ficar esperto mesmo, e aí tem isso, de você não poder carregar, de ser algo como se fosse sua energia vital mesmo. Entendi, então seria interessante se o seu personagem, ele realmente se focasse, porque aí você fica bom no que você gosta de fazer. Exatamente. As invocações de Naruto, sapos, cobras, lesmas, macaco do pau, macaco do pau, mas tipo, as invocações no geral, elas vão estar no jogo? Você vai ter um sistema pra isso? Vai ter uma aventura pra você pegar um modo sábio, aprender a invocar um bicho, alguma coisa assim? Vai ter isso no jogo? Vocês pretendem colocar isso no futuro? Existir vai sim, e provavelmente no futuro mesmo, porque a gente vai querer botar de uma forma legal, tá ligado? Tem como botar, tipo, desde o release, mas aí vai ser mais simples, então provavelmente vai vir algo, tipo, update de invocação, sabe? E o planejamento pra invocação é botar que, basicamente, você tem que criar confiança com a invocação que você quer. Então, o que provavelmente vai ser, não sei se vai ser isso no final, mas provavelmente vai ser que existe o mundo das invocações, tá ligado? E aí lá vai ter, tipo, a partezinha do sapo, a partezinha da cobra e por aí vai. Então, por exemplo, você vai lá, vai querer intimidade com o sapo, ele vai te mandar umas quests pra ficar matando cobra e pá, vai pedir item, e aí a sua intimidade vai aumentando. Aí chegou um ponto que ele fala, tu é firmeza, mano, vamos fechar o contrato. E aí, a partir daí, você pega a invocação. Interessante, uma forma bem imersiva de fazer a pessoa buscar pela habilidade de invocar. Eu gostei da ideia, não imagino se vai ser assim no final, né, porque como você falou, é uma coisa que vai vir no futuro, mas da forma como vocês tratam o jogo, eu mal posso esperar por isso, e olha que o jogo nem lançou, né. Eu queria saber o quão difícil, porque eu fiquei curioso, o quão difícil foi implementar aquela mecânica de mudar a direção, né, das ferramentas em pleno ar ali, seja utilizando uma ferramenta curva ou outra ferramenta para você desviar a direção de uma que você já lançou. Isso foi muito difícil? Tipo, quebra um pouco a cabeça, não é algo que, tipo assim, vou fazer numa segunda-feira antes do café da manhã, tá ligado? Realmente é um pouco complicado, só que nem eu tô falando, é mais simples do que parece
parece, mas é complicado assim. Mas esse realmente é um pouco mais complicado. Porém, como basicamente eu fiz um rework do sistema de projétil. Então, dos vídeos que tem no jogo pro update que mostrou isso, é um sistema novo de jogar itens, de itens irem para frente, skills irem para frente. E aí, quando eu tava fazendo esse sistema novo de sistema de projétil, aí eu já fiz considerando que isso tinha que acontecer, entendeu? Então, se você for ver, o sistema de projétil, ele é feito para a colisão entre os itens, elas acontecerem na posição certinha. Então, eu já fiz o sistema já querendo isso como objetivo, de tipo, a colisão ser certa, o item indo pra frente ser clean. Então, se você for ver, provavelmente o nosso jogo é o único que tem colisão e que, tipo, acontece muito naturalmente mesmo. E isso foi feito propositalmente. Eu fiquei pelo menos, acho que uma semaninha tentando desenvolver essa porra. Demorou, mano, foi pancada, mas mais simples do que parece. Então você literalmente desenvolveu um sistema de projétil dinâmico? Seria tipo isso? É basicamente isso, mas sempre quando você vai fazer um sistema de projétil, você vai desenvolver ele. Só que o porquê esse é diferente é que é o bagulho da colisão, entendeu? Geralmente quando você faz sistema de projétil, é fácil alcançar o resultado que tá no jogo. Só que o BO é quando você considera a colisão, entendeu? Entendi. Cara, eu ia perguntar qual foi o sistema mais difícil de adaptar pro jogo, o sistema mais difícil do anime de adaptar pro jogo, mas pelo que você disse, parece que foi esse, né? Não, tá sendo o Wall Walk. É Maldito. sério? O Wow Walk tá sendo mais difícil que esse? Sim, porque ele mexe com tudo no jogo, velho. Pra tu ter noção, eu acho que eu tô fazendo. Vai completar um mês que eu tô fazendo essa porra, velho. Porque basicamente, ele. Do estágio que tá agora, tá no resultado praticamente final. Então, tipo, a maior pica já passou. Só que, mano, tudo no jogo muda, velho. É uma merda, porque basicamente, sempre quando você vai mudar a posição do cara, o céu tá pra outro lugar, tá ligado? Então, tipo, pra você começar a fazer o jogo funcionar, mano, você faz o jogo inteiro sabendo que o céu tá pra cima. Aí o céu não tá mais pra cima. É basicamente esse o BO. E aí é o que mais dava trabalho, porque você tem que começar agora a fazer gameplay considerando que o céu não tá mais pra cima, velho. E aí fazer que faz sentido, fazer que funciona bonitinho. Tanto é que se você for ver um update lá do Booster, né? Foi o bagulho do Fling lá, de tipo acompanhar certinho. Mano, essas porra é uma porra, velho. Mas, resumidamente, tipo, o Walk foi muito complicado de fazer, o sistema de água também foi muito complicado de fazer, por mais que a ideia dele e o jeito de aplicar tenha sido simples, o complicado foi fazer ele funcionar clean, entendeu? Então, tipo assim, o sistema de água, por exemplo, a ideia surgiu fácil. Agora, pra fazer ela sair do papel foi uma porra. Porque tinha que Caraca. fazer que não bugasse. Por exemplo, você tá levando o knockback de cima, você fura a água, ou você tá dentro da água e você vai sair dela com o knockback, sair bonitinho, não bugar nada. Esse foi o É mais um, difícil. é um trampo Também. desgraçado, pelo visto. Pois é, exatamente. Mas, cara, é da hora ver que vocês realmente estão vencendo a montanha. Vocês estão parte por parte. Vocês vão chegar no topo eventualmente. Eu tô cada vez mais curioso sobre o projeto de vocês. Quanto mais eu pergunto, mais curioso eu fico. Isso é engraçado. Eu ouvi dizer que existe um sistema, uma maneira de diminuir quantos selos são necessários para invocar um jutsu muito extenso. Isso é verdade ou é só boato? Cara, isso é totalmente lenda urbana, velho. Aí eu vou te explicar o porquê isso é lenda urbana, velho. Tem dois problemas. O primeiro é, quando você decora o jutsu, se você troca a sequência, o cara vai ficar puto. Eu ficaria puto, por exemplo, pô, decorei o jutsu, beleza. Aí diminuiu a sequência, ok, legal, ele sai mais rápido. Mas eu já decorei a outra e você me taca outra sequência. Só que tem outro problema que, por exemplo, alguns jutsus, a sequência é a continuação de outro. Então, por exemplo, se você tira 2 selos, um jutsu é igual ao outro, porque às vezes a gente faz que, por exemplo, pô, você aprendeu esse jutsu, ok. Legal. Esse jutsu já é a continuação desse. Então você casta o primeiro e acrescenta 3 teclas e você casta o segundo. Às vezes isso acontece também. Então não faz sentido fazer isso porque quebra completamente como os códigos do Jutsu funcionam. Faz sentido. Mas eu fiquei curioso, eu pensei, eu tenho que colocar essa pergunta porque isso não, tipo, não sei como isso faria sentido, mas se fizer eu tenho que saber como. E aparentemente é isso mesmo, não faz sentido nenhum. Vocês fizeram os cenários do jogo muito abertos, né? Muito space,
expansivos, muito espaçosos. Vocês fizeram isso porque o anime passa essa impressão em alguns momentos ou por causa do sistema de combate? Bom, os lugares que é pra ter espaço, eles têm espaço, e os lugares que não é pra ter espaço, eles não têm. Então, tipo, se você for ver a vila, ela não é tão espaçosa quanto você imagina. O tamanho das coisas é realmente como é no anime. Os builders que são responsáveis por isso, que é o Takamura e o Guilherme, o Jesse, eles fizeram realmente que nem no anime. Os lugares que parece que tem espaço, eles têm espaço. Os que parece que não tem, eles realmente não têm. Então, por exemplo, se você for lutar ali na vila, você realmente vai sentir que você não tem muito espaço. Agora, se você lutar na floresta ali, vai ter muito espaço. Quando a gente fez os clipes de combate, por exemplo, a gente optou por uns lugares com um pouco mais de espaço. Agora, se você for ver um clipe de combate lá em Sunagakure, que tá no meio da vila lutando, você vai ver que realmente eu não tenho muito espaço, velho. Então, é uma impressão errada que, tipo, os espaços do jogo são muito grandes. Eles não são grandes, não. Eles são... As vilas, tipo, você não consegue se mover tão livremente. É um combate diferente. Você lutar com muito espaço e pouco espaço é muito divertido, que existe diferença e o jogo realmente funciona. É que quando a gente vai ver os lugares abertos, realmente, né, mano? As prints do mapa, por exemplo, os vídeos, você vê no mapa de muito longe. O mapa é grande. Tipo, não é que o mapa é espaçoso, é que o mapa é grande, tá ligado? Então quando você vê a vila, às vezes você pode ter uma impressão de, caralho, mano, a vila é muito espaçosa. Na verdade, ela não tem espaço, mas ela é muito grande, entendeu? Entendi. Então eu queria, antes de tudo, antes de terminar, eu queria perguntar se tem alguma coisa que você queira dizer. Tem sim, velho. Uma coisa que eu tô querendo deixar muito claro é que não é uma equipe que foi feita pra fazer o Shinsei. A gente é Paralelo, a gente já faz jogo faz muito tempo. A gente faz isso há muito tempo, a gente sabe o que tá fazendo. Muita gente tem a impressão de tipo assim, porra, vamos ajudar ali os caras, parece que é o primeiro projeto dos caras, os caras tão na paixão fazendo o projeto de Naruto. Sim, a gente é apaixonado no que a gente faz, mano, mas a gente realmente sabe o que tá fazendo. Então, a equipe, ela é ótima, ela é muito boa e ela vai continuar fazendo jogos e, tipo, é esse o nosso trabalho, tá ligado? Então a gente tá buscando excelência porque é o nosso trabalho. Não é só porque a gente é apaixonado no bagulho, né? A gente não tá, tipo, aprendendo a fazer enquanto faz. Não, cara, a gente sabe que porra a gente tá fazendo. Isso é algo que eu gosto de deixar muito claro, e a equipe é inteira muito foda e todo mundo tem muita experiência. Você pega cada desenvolvedor da nossa equipe e separa, a gente, tipo assim, traz um resultado ótimo, isolado, tipo, muito foda, tá ligado? É como se cada um fosse um protagonista de um anime, pegou a visão? Cada um é muito importante, cada um faz muita coisa mesmo, tá ligado? Tipo assim, só o Takamura, por exemplo, ele, tipo, ele faz pelo menos umas 4, 5 áreas diferentes do desenvolvimento de jogo, tá ligado? Cada desenvolvedor é assim. Eu, por exemplo, eu faço código e animação, tá ligado? Cada desenvolvedor que tá na nossa equipe, eles fazem coisa pra caralho. Por exemplo, tem um outro programador da nossa equipe, que ele é programador, faz o mapa e faz os modelos 3D, tá ligado? Cada pessoa individualmente da nossa equipe é muito mais foda do que parece. Caraca, é a tropa do Nunca Dorme. É de fato a tropa do Nunca Dorme. Os caras são bons mesmo. Cara, impressionante, velho. Vocês têm uma equipe boa, vocês têm uma paixão muito grande pelo projeto, vocês têm experiência. Cara, vocês têm tudo. Vocês são um time completo, o time dos sonhos. A gente só não tem dinheiro. Falta só a grana, velho. É muito bom ver que esse projeto surgiu do Brasil, tá ligado? Porque eu sinto que a gente é muito subestimado. Tipo, não em todo cenário, mas eu sinto que a gente é muito subestimado, que a gente é muito abandonado. E ver um projeto tão impressionante quanto esse saindo daqui pra calar a boca do mundo e mostrar que tem gente competente aqui, tem gente talentosa aqui, sinceramente, aquece o meu coraçãozinho, tá ligado? Eu fico muito feliz. Então, meus parabéns, cara, por ser tão corajoso a ponto de botar a cara a tapa e fazer um projeto que é arriscado, que é uma parada que você sabe que você vai demorar a ter retorno. O retorno ele pode vir, mas você vai demorar a ter retorno, e mesmo assim você se colocou, você falou, cara, vamos mudar de projeto, vamos fazer isso e vamos fazer mesmo. Os caras gostou? Vamos botar a Maria Fumaça aí, vamos tacar a lenha, vamos fazer ela correr mais rápido, vamos organizar tudo, vamos fazer isso acontecer de verdade. Agora a galera quer, a gente vai fazer, a gente não vai parar pela metade. Cara, realmente, parabéns. Exatamente. Muito, muito bom. E é isso, velho. Eu acho que é isso por enquanto. Eventualmente, quanto mais vocês lançarem as coisas, talvez eu fique mais curioso e peça uma segunda entrevista. Foi muito divertido
bater esse papo Claro, com velho. você aqui pra fazer esse vídeo. Eu tava querendo fazer um vídeo de Shinsei, uma cota. Finalmente ter essa oportunidade de conversar com você sobre o projeto, porque é realmente o que eu queria fazer. Quando eu vi o projeto de vocês, o que passou pela minha cabeça foi, cara, eu tenho que bater um papo com um dos desenvolvedores. E eu consegui bater o papo com o líder, tá ligado? Com o cara que tá cuidando da ideia em geral. É muito bom, tá ligado? Eu fico muito feliz de ter chegado até aqui. Sim, eu gosto muito de escutar isso, mas a gente não gosta de ser inacessível também, tá? Sabe? Porque é exatamente o que você falou, mano. Qual que é o sentido de... A gente estando no Brasil já é tratado muito como piada aqui no Roblox, porque, porra, os caras botou o servidor brasileiro depois de 5 anos, os caras jogando Roblox pra caralho, né? E a gente não quer ser inacessível pra brasileiro, tá ligado? Então, tipo, eu acho retardadice ficar nessa de, tipo, se botar na cadeirinha e falar, não, agora eu sou foda. Então, mano, se você fosse tentar esse contato com qualquer desenvolvedor, os caras iam responder a mesma fita. Tá nessa equipe, no caso. Eu responder a mesma fita e ter o mesmo tratamento, mas, tipo, não quer subir no trono e ficar lá e foda-se, tá ligado? Nós não quer isso. A gente quer fazer jogo bom e é isso. Quer falar com a gente, fala, mano. Não tem problema. Rapaziada, os links do canal no YouTube, o do Discord, da Paralel e do Shinsei vão estar aqui na descrição. Muito obrigado ao Luan1311 por tirar mais de 1 hora do dia dele pra fazer essa entrevista, por responder com muita tranquilidade e muito entusiasmo todas as perguntas. Eu não poderia estar mais feliz. Muito obrigado a galera da Paralel e obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esquece, deixa um like, se inscreve se puder, comenta. Valeu quem chegou junto, falou e fui!